hinos ao Criador. Chegou mais um sábado e mais um abençoado culto doméstico. Que Deus possa recompensar o seu desejo, de estar aqui para aprender mais da palavra de Deus, para ser ainda mais cheio do Espírito Santo. E você que está acompanhando pela primeira vez, assista até o final. Tenho certeza que você não está aqui por acaso. Tudo tem um propósito na nossa vida e Deus quer te abençoar neste dia. Ao meu lado, irmão Jorge Alexandre, evangelista, homem de Deus com a família grande e abençoada, que nos abençoa muito aqui em Anápolis. É um prazer estar mais uma vez com o senhor. Irmão Renato, evangelista, irmão Renato Campos, o prazer sempre é meu, o privilégio de podermos estar aqui nesta manhã de sábado, junto com este amado público, público cristão, nossos irmãos, e também aqueles que vão ouvir pela primeira vez. Você sempre, ao acessar este canal, esta página, você será abençoado, porque aqui nós tratamos da maior bênção que pode vir sobre o mortal, que é a palavra de Deus. Eu gosto sempre agora, irmão Renato, de dizer assim, Bíblia aberta, boca de Deus falando conosco. Bíblia fechada, boca de Deus fechada. Então, graças a Deus, nós estamos com a boca de Deus aberta a nosso favor para nos instruir, nos direcionar, e tudo aquilo que Deus falar para nós nesta manhã, nós vamos acatar com temor, tremor e muito desejo de obedecer ao grande Pai Celestial. Esse é o meu cumprimento. Esse é o irmão Jorge Alexandre. Irmãos, Jesus. Não digo que é polêmico, mas é um assunto que sempre rende comentários, Dízimo é dever de um cristão? Não, irmão Renato, isso foi lá no Antigo Testamento, agora é o tempo da graça, a lei já passou. O que a Bíblia fala de fato sobre dízimo, sobre oferta? Esse é o nosso objetivo, falar um pouco desse assunto com você, amado irmão, amada irmã. Mas agora, vamos começar louvando ao Senhor com o hino Deus Permanecerá, cantado no Encontro Regional em São Paulo, pela igreja, Dirigiram ali esse hino, Tabernáculo da Fé de Olímpia, São Paulo. Cantem, irmãos. Redimido
Esse hino sempre nos abençoa. Lembrei do irmão Evandro, um dos irmãos que cantaram nesse encontro regional, pastor Sebastião Fidércio, dessa região aí de Olímpia, São Paulo. Deus continue te abençoando, vocês são uma bênção para o povo de Deus no Brasil e no mundo. Amados irmãos, vamos começar então com a leitura da Bíblia. Gênesis, capítulo 14, nós vamos ler os versículos 18 ao 20. É a primeira escritura bíblica para falar deste assunto. Dízimo é dever de um cristão? Subtítulo diz Melquisedeque abençoa. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Ainda era Abrão, e não Abraão. E a primeira vez que a palavra dízimo é citada na Bíblia é nessa escritura. E eu acho interessante, irmão Jorge, a gente começar do início. Começar do começo, né? Começar do começo. Um ponto importante é assim, não é porque muitos estão fazendo disso uma maneira de viver, muitos estão deturpando a palavra de Deus, que nós não devemos ensinar e fazer o que é correto. Se alguns locais, alguns pastores, algumas igrejas talvez não utilizam da forma adequada, coisas que a gente acaba vendo, né, nos noticiários até policiais, isso não anula a Bíblia. Eles estão deturpando a palavra de Deus, mas o que está aqui é a verdade. E o dízimo é bíblico e nós vamos ver isso aqui. Nós tínhamos também, irmão Jorge, antigamente, na história da igreja relata isso, que tinha a venda de indulgências, né? Na época de Lutero. Na época de Lutero. Então, Na era. Na era de Isso. Lutero. Isso. Tinha a indulgência de uma igreja e era vendida ali a salvação. Era como se você desse um dinheiro, tinha os seus pecados perdoados e você era salvo a partir do dinheiro. E hoje muitos estão usando o dinheiro na igreja para falar em cura divina, em milagres e bênçãos e tudo mais. Então assim, o que aconteceu no passado acontece hoje, mas da mesma forma que a Bíblia sempre foi a verdade antes, ela continua sendo a verdade hoje porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Baseado nessa escritura, irmão Jorge, amados irmãos, primeiro ponto que nós temos é assim, se a gente for falar de dízimo com uma pessoa que não crê, ela diz assim, dízimo é no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Dízimo é Velho Testamento, irmão Renato. Novo Testamento é diferente, não tem isso. Mas aqui, nós acabamos de ver, antes da lei, antes de Moisés, Abraão, no caso aqui, Abrão, né, dando dízimo a Melquisedeque. Isso é interessante, que esse dízimo, quem falou para ele que tinha que dar esse dízimo, irmão Jorge? Ele perguntou, não, o que eu faço agora? Eu dizimo? Quem orientou ele? Então, assim, uma primeira grande verdade a respeito do dízimo, ela é por revelação. Não é para quem quer, não é para quem gosta, porque se a pessoa pode até esforçar por um tempo, né, ganha X, aí dá o dízimo, mas se ganhar X mais Y, aí dá o dízimo, já vira uma dificuldade muito grande. Então, irmãos, é por revelação. Uma grande verdade que nós temos na Bíblia é o dízimo é uma revelação que é dada ao cristão. Não é isso, irmão Jorge? Sim, irmão Renato. O dízimo, ele tem que ser mostrado para a pessoa. Todo cristão, todo filho de Abraão, nosso pai na fé, ele vai ter dentro de si esse desejo espontâneo de dizimar e, na sequência, ofertar também. Porque isso tudo, se nós formos no livro de Números, nós vamos ver que foi estabelecido pelo nosso Deus, pelo Jeová, nosso Deus Jeová, lá com os filhos de Jacó, e foi escolhido, né, a tribo de Levi,
para então ser o sacerdote. Da linhagem de Levi viriam os sacerdotes, e daquela linhagem eles poderiam receber dízimo do seu próprio povo. Bom, Renato, parece que não é muito um assunto evangelístico falar sobre dízimo, mas eu estava estudando, né, um pouquinho que a gente pode estudar sobre o dízimo, e vai ficando novo para a gente. Porque, na verdade, se trata de uma responsabilidade cristã. Porque, é igual o irmão já colocou, muitas religiões, muitos líderes, né, têm feito desse meio um meio não correto. Nós não vamos abordar esse tipo de linha, mas assim, não tem como falar sem deturbar, né, que o irmão falou, desviar, né? Mas, pela graça de Deus, este homem aqui, ó, o profeta de Deus, William Marion Branham, esse homem, ele soube lidar com essas situações. No entanto, que uma vez, ele, como tinha um desejo de ser um cristão, era um cristão genuíno, por circunstância, ele ficou devendo a farmácia. Você sabe disso. Muitos dos nossos irmãos que estão vindo pela primeira vez, ele ganhava muito pouco naquela época, muita dificuldade financeira, e ficou devendo a farmácia. E o certo é que ele foi lá se justificar para o farmacêutico, dizendo assim, ó, eu sei que eu te devo, mas eu vou entregar o dízimo, eu sou um cristão, eu vou entregar o dízimo e depois eu venho te pagar. Aí ainda o farmacêutico ainda falou, sim, Billy, faça dessa forma. Por quê, irmão Renato? Uma vez, o pastor Joaquim Gonçalves, saudosa memória, um homem, né, que foi um instruidor nosso, fizeram uma pergunta para ele. Falou assim, pastor, eu estou endividado, eu estou com meu nome no Serasa, comprei demais no cartão e tudo, estou endividado, como é que eu faço? Eu não estou dando conta de pagar meus dízimos. Aí o pastor falou assim, mas se você já está com o seu nome no Serasa, por você não ter pagado lá no natural, e agora com Deus, como que você está? E fazendo uma ressalva. Pastor Joaquim Gonçalves, nosso pastor Mauro também ensina isso. Nenhum sacerdote tem a autoridade de perdoar dízimo. E agora, irmão Renato? Como é que é? Mas o dízimo não é do pastor? E até isso, né? Por exemplo, irmão Jorge, eu posso pegar o meu dízimo e eu sei de uma pessoa na rua da minha casa, na minha igreja, que está passando por dificuldade. Aquela igreja já tem muito, vou dar o dízimo para essa pessoa. Isso é bíblico, assim, pode ser feito? Nós vamos responder isso daqui a pouco, irmão Jorge. Eu achei lindo isso. E o irmão falando de Melquisedeque, só um ponto, irmão Jorge. Esse Melquisedeque não tem princípio de dias nem fim de vida. Então, nem pai nem mãe. Então, quem foi Melquisedeque? E nós temos o profeta desta última era, William Marion Branham, que fala a respeito deste homem, que também é citado lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo número 7. O profeta diz que, quando Melquisedeque esteve na terra, ele não foi nada no mundo a não ser o Deus Jeová manifesto pela criação. Ele esteve aqui como uma teofania. Mensagem Hebreus 7, primeira parte. Hebreus capítulo 7, primeira parte. Segundo destaque. Você não consegue ver quem era esse Melquisedeque? Uma pergunta do nosso profeta. A resposta: era Deus trazendo a comunhão depois da batalha. Nessa mesma mensagem, Hebreus 7, primeira parte. Então nós podemos deduzir o seguinte, irmão Jorge, vou abrir aqui de novo. Nós podemos deduzir de acordo com a palavra, né? Não é pensamento próprio. Gênesis 14, 18 ao 20. Abrão,
estava voltando de uma batalha. Ele foi vencedor nessa batalha quando Melquisedeque apareceu, certo? No versículo 20 diz: e bendito seja, Gênesis 14, 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Agora, esse dízimo foi dado após uma batalha. E é nós trazendo para a nossa realidade, teve pão e vinho e teve o dízimo. Isso Trazendo para... Sim? Isso fala da... Isso fala. E assim, o que eu acho interessante, que o nosso pastor vivifica isso sempre para nós. A ceia é para os vitoriosos, irmão Jorge. Para os vencedores. Então, se você está tomando a ceia, né, se você é um dizimista, você é um vencedor. Isso começou lá no princípio, em Gênesis, onde tudo começou na Bíblia. Nós temos isso, esse ensinamento, né? Que a Santa Ceia é dada aos vencedores. E o primeiro ato ali, junto com a Santa Ceia, foi o dízimo. Então isso é por revelação. Não tinha como ninguém ensinar isso, né, irmão Jorge? Isso é glorioso demais. Nós temos algumas citações bíblicas, só para a gente ir conversando a respeito desse assunto, irmão Jorge. Gênesis 28, está do ladinho ali, né? Nós lemos o 14, agora nós vamos ler o 28, do 18 ao 22. Subtítulo diz: A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã. Jacó era quem? Jacó era neto de Abraão, né? Então, o vô e o neto dizimando, isso na Bíblia. Levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, Dante, era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aí fechando. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, mais uma vez, de forma espontânea, por revelação, Jacó entendeu que era Deus abençoando a sua vida. Era Deus fazendo por ele. E nada mais justo do que devolver a 10ª parte. O dízimo não é pagar o dízimo, não é dar o dízimo, é devolver aquilo que Deus já te deu. É uma pequena palavra que pode mudar muita coisa. Só mais uma escritura aqui, Levíticos, né? Um pouquinho para frente também, capítulo 27, versículo 30 ao 32. Então, livro de Levíticos, capítulo 27, versículos 30 ao 32. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém da sua dízima resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar por debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, mais uma vez, nós vemos um ensinamento, né, bíblico a respeito disso aqui. O irmão citou lá em Números, capítulo 18, versículos 21 e 26. Aí, resumindo, nós tivemos Abraão, Isaque, Jacó, de Jacó, as 12 tribos. Uma delas, Levi, escolhida por Deus para ser os sacerdotes ali, para cuidar do templo. Para cada tribo foi dada uma terra, uma herança, um local para plantar, para colher, para se alimentar. Mas para Levi, para os levitas, não. Por quê? Eles viveram do dízimo das outras 11 tribos que eram entregues para ele. Para quê? Para que eles pudessem se dedicar e cuidar do templo, cuidar das coisas espirituais. E aí diz aqui no versículo 21 de Números: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, os dízimos das 11 tribos iam para eles,
para que eles cuidassem da tenda da congregação, do templo. E diz, também falará aos levitas, o 26, e diz-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, quando eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo do dízimo. Então, a tribo de Levi também dava dízimo, dízimo do dízimo. Eles pegavam ali a 10ª parte das outras tribos, mas eles ofereciam também aos sacerdotes o dízimo do dízimo. Então, dizimando. Então, nós vemos em toda a Bíblia, irmão Jorge, que o dízimo é uma prática do cristão, um dever do cristão. Vem mostrando isso através de uma linhagem, né? Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó, essas 12 tribos, e sendo uma tribo escolhida, né? Foi escolhida para cuidar da tenda, né? Da congregação. Ali cada um tinha sua função. Ali tinha o sacerdote que entrava, oferecia, né, o sacrifício. Ele tinha que ter a roupagem certa, ele tinha que... todo o cuidado, né? Todo o cuidado. E isto, irmão Renato, era uma sombra, né? Que veio aproximando, até que chegou no Hebreus 5. Hebreus 7. Hebreus 5, que ninguém tome para essa honra, a menos que seja chamado, né? Hebreus 5, para que ofereça... Abre aí para mim, por favor. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Isso. Para a gente ler essa escritura, para nós familiarizarmos, porque hoje, irmão Renato, ficou muito fácil esse título de pastor, né? Mas sobre ele recai uma grande responsabilidade. Você vê que na Bíblia nós conhecemos a história da época de Samuel. Agora me fugiu o nome, mas que ele caiu e quebrou o pescoço. Vamos lembrar o nome. Nós esquecemos aqui agora, mas nós vamos lembrar. Então, o que acontece? Nós vamos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 5, enquanto você pesquisa aí, o sacerdote Eli. Lembrei, sacerdote Eli. E seus filhos começou a tirar aproveito, né? Isso. Das ofertas, né? Tirava o bife melhor, né? Não tinha vida condizente, né, com a vida cristã. Pra você ver que, irmão Renato, envolve uma família de um ministro, de um pastor, principalmente, que prega essa mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, através daquilo, tudo que o Mombrano orientou e tudo aquilo que nós já viemos aprendendo ao longo da nossa vida cristã. Não é fácil, é uma responsabilidade ser um administrador do povo de Deus. Isso pesa, isso tem responsabilidade e tem que haver uma prestação de conta. O Mombrana mostra isso. Ele diz que quando eu chegar lá, eu quero ter sido um bom administrador. O Mombrana tinha lugar, irmão Renato, que ele chegava para iniciar uma campanha, ele relata em uma de suas mensagens, que ele chegou em foi uma campanha muito tremenda, de muito poder, mas só que lá nessa cidade ele não quis nem mesmo a cooperação para pagar o hotel. O prefeito ali da cidade, todo mundo ficou admirado, falou, outros evangelistas vieram e levaram tanto. Arrecadaram tanto. Ele disse, William Branham não, ele veio, Deus fez o que fez através dele e ele não deixou nós pagar nem a conta do hotel. Ele pagou o hotel, ele pagou o transporte e foi embora. Então, isso é um exemplo. Em outras ocasiões, até ele permitia. Falou, não, vocês pagam a despesa do meu hotel, mas isso aí tudo com temor. Então, nós podemos ver, vamos encerrar Hebreus capítulo 5. Primeiro verso. Porque todo sumo sacerdote, tá vendo? Que isso aqui é a ordem de Melquisedeque.
É a sequência. Sim. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. A tribo de Levi não era a favor dos irmãos dele? Nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Olha que ofício doído, hein? E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta, olha para você ver, pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Arão, que foi também escolhido como sacerdote, né? Como a Bíblia chega a mostrar que Moisés era Deus e Arão era seu profeta, né? Era o profeta. Deus falava através da boca de Moisés, e ali estava Arão para transmitir o recado também da mesma forma. Eu fiz uma pergunta, a gente não pode deixar sem resposta. Vou ser breve para resumir, mas a gente vai continuar com esse assunto. Então, se você acompanhou, na próxima semana, né, na semana subsequente, no sábado, tem de novo esse assunto, dízimos e ofertas, que a gente nem começou, nem começou o assunto ainda. O irmão Jeff já está lá. O irmão Jeff já está, ele levanta a mão quando dá 20 minutos, gente. Ei, glória. Malaquias 3:10 é a principal escritura, né? A gente não poderia deixar de citar aqui. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, assim, é uma revelação, é um privilégio ter essa revelação, mas ela vem com uma grande recompensa, né? Deus diz assim, ó, fazei prova se eu não vou abrir as janelas do céu, se eu não vou abençoar ainda mais a sua vida, o seu trabalho. E a pergunta que a gente deixou foi: um cristão não vai ao céu porque não paga o dízimo? E a gente tinha deixado a pergunta também, né? Se pode dar o dízimo para alguém que você conhece, que está passando por dificuldade. Então, essa pergunta aqui, se um cristão não vai ao céu porque não paga o dízimo, nós vamos deixar para a próxima programação. Mas essa aqui, a gente precisa responder. Se um irmão vê alguém passando dificuldade, se ele pode dar o dízimo, né, para essa pessoa que está passando dificuldade. Mensagem, perguntas e respostas, número 14, parágrafo 177. Tem alguém passando dificuldade? Eu posso dar o dízimo para essa pessoa? O profeta desta última era, William Marion Branham, diz: eu conheço pessoas que pegam seus dízimos e os dão para uma mulher viúva. Isto é errado. Se você tem qualquer coisa para dar à viúva, dê a ela. Não lhes dê o dinheiro de Deus. Em primeiro lugar, ele não é seu, ele é de Deus. Claro, ajude a viúva, faça o bem, faça aquilo que você pode fazer. Mas dízimo é de Deus. É dado ao pastor, à igreja que você congrega, para sustentar e abençoar essa obra. Falamos muito, né, irmão Jorge? Nem começou o assunto, mas a gente falou muito. Isso mesmo. É um paradoxo. Isso. Mas, irmãos, se você tem dúvidas a respeito deste assunto, né, pode comentar aqui embaixo. O irmão Jeffrey vai colocar o meu número, do irmão Jorge. Estamos longe de saber tudo, mas estamos dispostos a aprender juntos e conversar sobre esse assunto. E acompanhe a próxima programação que a gente vai falar mais a respeito deste tema. Isso. Se você, porventura, não está com seus dízimos em dia, procure o seu sacerdote, procure seu pastor, converse com ele, que ele vai te ajudar. Porque isso é fundamental, é necessário em nossas vidas. E eu creio que isso te ajudou, me ajudou, ajudou todos nós. Um abraço e até o próximo sábado. Deus os abençoe, Deus os abençoe. Deus abençoe.
Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém.